Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui logo cedo para o nosso café neste dia 3 de outubro de 2025, sextou! Domingo tem jogo em São Januário. Vamos falar sobre a preparação para essa partida e também sobre um tema que está rodando em todos os grupos de vascaínos. Um empréstimo acertado, ainda não aprovado, porque precisa da homologação da Justiça, no valor de 80 milhões de reais, feito esse empréstimo pela Crefisa. Vou explicar para vocês porque muitas teorias já foram elaboradas. Eu fui ouvir quem entende do negócio, quem faz parte do negócio, para trazer para você a melhor informação. De imediato, falando sobre esse tema. Deixou o seu like, curtiu, comentou? Já? Então, coisa linda, se inscreveu no canal? Então, vamos embora. Bom, depois que saiu a notícia dada pelo GE de que o Vasco acertou e a Crefisa foi a vencedora do processo para a liberação de um empréstimo no valor de 80 milhões de reais, empréstimo esse já indicado lá atrás, quando o Vasco, planificando a sua temporada na projeção financeira, viu que teria um déficit na reta final. Tanto é que o administrador judicial, vocês lembram que eu falei aqui, apontou uma erosão, orçamentária e tal nas contas do Vasco, que em março estava com 59 milhões de reais e agora a conta no mês de setembro tinha batido 17 milhões. Claro que há um decréscimo e aí é uma preocupação. Ah, mas se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, mas se o Vasco... Não tem mais. O se não entra em campo. Então, o que fez a diretoria? Buscou empresas que pudessem levantar esse recurso na ordem de 80 milhões de reais, com juros dentro de uma realidade, e o Vasco fez algumas negociações e a melhor apresentada foi da Crefisa. Cara, não vou nem entrar em teoria de conspiração. Ah, o Vasco perdeu o jogo pro Palmeiras porque vai ganhar 80, não vai ganhar não, vai pagar. Então é empréstimo, não é doação. Então, gente, nem leve a sério isso se alguém falar isso pra você. Não, o Vasco se vendeu. Esquece. Isso aí nem pode entrar em cogitação. Mas vamos falar sobre os fatos, né? Porque além dessa teoria, que é uma idiotice por completo, começou a circular uma verdade absoluta de que a Crefisa tem poder de veto, caso mude a relação societária. Ou seja, hoje o Vasco está brigando contra a 777, se obtiver êxito, seja na Câmara da Fundação Getúlio Vargas, de arbitragem, ou na Justiça, porque as duas ações seguem, o Vasco pode retomar as ações e aí negociá-las. Mas hoje quem comanda o Vasco, comanda a SAF, é o Vasco. Então, assim, não há poder de veto. Procurei a diretoria do Vasco, o que me foi informado foi o seguinte: não há poder de veto nenhum. Pelo contrário, inclusive, a juíza tem que também tomar ciência de qualquer movimentação societária. Agora, o credor tem todo o direito, até para estabelecer cada vez mais uma relação de credibilidade com a sua fonte pagadora, no caso Crefisa e Vasco da Gama, precisa necessariamente ter essa relação trocada. Então, não há nenhum veto da Crefisa, não tem nenhum termo no contrato. Pelo menos foi o que foi informado para mim pela diretoria do Vasco. E conversei com pessoas do meio judicial, pessoas que entendem de recuperação judicial, e me disseram o seguinte: Fábio, toda e qualquer movimentação numa recuperação judicial da empresa, ela tem que ser informada ao administrador judicial e também à juíza, porque eles precisam tomar posse disso. Por isso que até agora esse empréstimo não foi concretizado, porque a juíza precisa dar ok. Pô, legal, as condições são boas, a forma de pagamento, se não pagar, a inadimplência, quem vai arcar, tudo isso a juíza tem que entender como necessário. Fechado? Então é isso. Bom, esse assunto eu acho que já é página virada. Então vamos falar agora do time, né? Porque Carlos Cuesta volta domingo? Acho muito difícil, pouco provável que o Cuesta tenha condições de jogo, né? Com isso, a tendência, na minha avaliação, ainda há o treino de hoje, amanhã também, o jogo é só no domingo, é que o Hugo Moura seja recuado e atue como um zagueiro central ao lado do Robert Renan. Tem uma outra possibilidade, seria Lucas Freitas e Robert Renan. Aí não mexeria no meio campo. O Barros está voltando, Hugo Moura e Barros. Mas como o Tietê já está à disposição,
A tendência, na minha avaliação, é Hugo Moura, Robert Renan, Barros e Tietê. Que tal essa formação? Paulo Henrique na direita, Puma na esquerda, Léo Jardim goleiro, Coutinho, Ryan, Verratti e Nuno. Porra, Fábio, mas o Verratti tá numa seca de gols, ele vai continuar titular. Eu não vejo o Diniz tirando ele, apesar de achar que é o momento de tirar o Verratti de cena, para deixá-lo para um segundo tempo. Porque não é nenhum demérito não, cara, ter o Verratti para um segundo tempo. Mas não vejo o Fernando Diniz trabalhando dessa forma. Aliás, ontem o Wanderson foi desconvocado da seleção brasileira e o Vitinho do Botafogo foi chamado e muitos torcedores falaram, que absurdo, não chamaram o Paulo Henrique. Torcedor, você que reclamou que o PH não foi convocado, lembre-se o seguinte, a seleção brasileira tem 2 amistosos, 10 em Seul, 14 no Japão. Vasco joga no dia seguinte com o Fortaleza, o PH estaria fora. Baita desfalque pro Vasco. Então assim, pensa por um lado positivo, foi legal. Não é o PH que a gente vai vender, é o Ryan. Esse sim, que se fosse convocado seria espetacular, mas perderíamos também ele. Mas pela valorização para uma futura venda também. Para fechar com você, torcedor, Matheus França deve reaparecer para ficar como opção no banco de reservas para um segundo tempo. É um jogador que precisa ganhar ritmo e esse jogo com Vitória é obrigação do Vasco somar 3 pontos. Não há outra negociação. 3 pontos são necessários e o Vasco precisa conquistar sem nenhuma discussão. Não, um empate... Não, tem que vencer o Vitória, tem que vencer o Fortaleza também e depois pegar o Fluminense e somar pontos. Nesses 9 próximos pontos, de novo fazer 7, depois pensar no Red Bull Bragantino. Essa é a sequência do Vasco. Vitória em casa, Fortaleza fora, Fluminense, Maracanã, Red Bull Bragantino fora. Esses são os 4 próximos jogos do Vasco. Dos 12 pontos em disputa, o Vasco tem que conquistar no mínimo 8. Não estou nem falando em relação à zona de rebaixamento, mas é para pensar para frente. É para mirar, quem sabe, sonhar com Libertadores, mas uma Sul-Americana, numa posição honrosa, o Vasco precisa ficar. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Lembrando que hoje, excepcionalmente, não tenho na conta KTO, que rolou ontem, mas eu conto muito com o seu like, com o seu comentário para você mandar para geral, espalhar o nosso conteúdo. E já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreve no Fanático Vascaíno. E acesse o nosso site, fanaticovascaíno.com.br. Por lá eu boto muitas matérias, muitas opiniões também tem lá, tem informação durante todo o dia. É isso, muito obrigado e amanhã tem mais aqui no Fanático Vascaíno. Tchau, tchau!